Oi pessoal, tudo bom com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Natália, eu tenho 35 anos e eu moro no Japão há 25 anos. Aqui no meu canal eu mostro um pouquinho da minha rotina com meu marido japonês e os meus dois filhinhos. E agora eu tenho recém-nascido em casa e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, como é que foi a semana de vocês? A minha tá sendo bem corrida, né? Já pensou, depois de 4 anos, que estava quase acabando a fase difícil, entre aspas, de cuidar de um neném, eu resolvi começar tudo do zero. E tô aqui eu descongelando o meu leite e botando para esquentar, porque eu vou dar pro Levizinho. Como era o segundo filho, eu pensei assim, eu já sei de tudo, já lembro como é que fazia, não vou sofrer nada, não vou precisar pesquisar nada, nem perguntar nada para ninguém. Porque agora eu já sou mãe de segunda viagem, já tenho uma ideia, né? Aí, menino, dei com os burros na água. É totalmente diferente uma criança da outra. Bom, pelo menos no meu caso, né? Aí, ó, ele dorme aqui tomando leite dele, né? Porque deve ser muito legal você tomar leite no colo da sua mãe. Eu não lembro como é que era, mas eu acho que era bom. Ó, escuta o arrotinho dele, ó. Viu? Aí ele fica com um soninho aqui. Aí se eu colocar ele direto também ele não vai dormir. Aí eu tenho que ficar aqui com ele, esquentando ele. E como ele fica nesse formato assim de colo, se a gente coloca ele no bercinho reto, eles acordam, né? Acaba acordando. Como ele já acordou, já aproveita aqui para trocar a fraldinha dele. E aí ele fica bem assadinho porque o cocôzinho dele é mais mole do que os bebês que tomam fórmula, né? A moça do médico até contou pra mim. Agora que ele pegou no sono, gente, a minha vontade é de dormir junto, mas eu queria fazer várias coisas e eu vou aproveitar para arrumar aqui a roupinha do Zaquinho que ele vai levar na creche. Como ele vai na creche pública, gente, os uniformes são quase todos os mesmos, então as pessoas dão pra gente. Esse aqui eu ganhei da minha cunhada e já tava bem assim, ó, com o elástico tava frouxo e tinha uma sujeira de cola. Então eu vou aplicar esse aplique que fala, né? Aplique termocolante. Então eu tô usando o ferro aí e eu vou pegar na minha caixinha de costuras aqui algumas coisas que eu tinha, ó. Achei uma escavadora e vou colocar aqui na parte que tava suja de cola, que eu ganhei da minha cunhada, mas eu acho que ela também ganhou de outra pessoa, porque tinha o nome de outra pessoa que eu nunca nem vi na vida. Então ele vai ficando bem velho, né? E a gente tem que dar uma disfarçadinha. E eu tô colando aí, aproveitando para colocar o nome. E outro dia eu já arrumei aqui o elástico. E como eu tava com a mão na massa, eu já vou aproveitar aqui para arrumar umas coisas que eu comprei na Temo e veio descoladinho. Comprei 2 saquinhos, um para ele e pro Zaquinho. E aí veio com esses apliques aqui meio descolando, né? Aí já aproveitei para passar, ficou tudo arrumadinho. E tá o nome dele, só que tá o nome em japonês, né? Não tá escrito Levi nem Isaac, tá escrito o nome em japonês, que é Kiichi Soichiro. E esse aqui, gente, é a minha bolsinha que eu usei lá no hospital. Aí eu lavei, ó, e ela ficou toda amassadinha, né? Eu ia passar e eu lembrei que tinha um negócio que eu queria colar há muito tempo. Essa bolsinha eu comprei no Daiso. Ela é muito prática, dá pra levar garrafinha, etc. Olha, esqueci que eu tinha esses rostinhos de ursinho. E eu vou colar aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Primeiro a gente coloca aí, né, no lugar que você quer. Mas ele não vai colar, olha só como é que ficou bonito, caiu. E eu vou tentar colar de novo. E depois, gente, como é bolsa, é muito difícil de colar pela parte de dentro, né? Porque ela é grossa e demora. Mas eu dei um jeito aqui. E agora eu vou colocar esse chaveirinho aqui de coelho. De coelho não, de urso também que eu tinha e não tava mais usando. E eu achei que ficou bem combinando. E eu vou levar no carro para colocar a fralda, essas coisinhas que eu vou precisar. E eu sempre fico pensando, será que eu tirei o ferro da tomada? Será que eu desliguei as coisas? Então eu já tô aí guardando. Olha só, gente, que bolsinha mais feia que eu tinha. Eu tava usando para guardar as coisinhas de médico do Zaquinho. Só que agora, como eu tenho 2 Zaquinho, eu comprei umas bolsinhas novas e eu vou organizar e vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Boshi Techo, né, que é uma cadernetinha que a gente tem aqui da criança e da mamãe, que fala tudo sobre a saúde da criança até ela completar 18 anos. Tem todos os dados, todos os registros de vacina, doença, etc. E também a gente tem cartãozinhos, né, uns cartões assim como se fosse cartão de auxílio
médico da criança, né? Se você leva esse cartão, você não precisa pagar nada. Bom, depende da cidade, mas pelo menos onde eu moro é tudo de graça, o remédio e a consulta também. E aí eu comprei essas bolsinhas aí pra dividir os cartões do médico, que criança vai muito no médico, né? Geralmente o Zaquinho vai no pediatra, pediatra ele não vai muito, ele vai sempre no otorrino e no dermatologista também. E aí eu deixei separadinho aí pra eles. E aqui também tem uma caderneta, gente, que quando você ganha o remédio que o seu médico receita, eles dão uma figurinha. E aí você cola num caderno que o pessoal lá da farmácia dá, só que já tinha acabado o caderno, tava usando até o final da folha. E eu descobri que pode ser qualquer caderno. E agora também tem digital também, que você pode usar um aplicativo. Só que como eu não fiz o digital, eu comprei 2 caderninhos para deixar aí. Eu também comprei uma capinha para ela não ficar estragada, né? Só falta eu colar alguma coisa aí escrito, que quando você vai na farmácia eles perguntam, né, se você trouxe. Se você não trouxe, se você esqueceu, eles dão uma figurinha e aí você cola. E agora eu vou botando no saquinho. E uma coisa também que eu deixo dentro da bolsinha é máscara, né? Porque agora que o Covid já tá mais assim, não tem muitos casos, é sempre bom você usar máscara no médico, porque você não sabe que tipo de pessoa que tá lá, né? E eles quase que obrigam, não é muito obrigado, mas eles ficam perguntando se a gente trouxe a máscara. E ficou assim a minha bolsinha. Gente, vocês gostaram? Comentem aí. E olha só, a gente vim no parquinho aqui para trazer o meu filho mais velho e o meu filho mais novo para brincar. Tô brincando, gente. Esse aqui é o papai dele, que brinca muito. E se eu pular aí, eu acho que eu quebro a perna, escorrego. Então o rapaz aqui já tem quase 40 anos, mas ele brinca bastante com o Zaquinho. E eu acho bom, porque eu não tenho mais pique não. Já tô toda cansadona. Oi, menina, já chegou a hora de fazer a comida aqui. Vamos embora fazer uma bisteca. Se fosse eu só temperava com sal, pimenta e tacava um limãozinho aí e comia uma bistequinha de porco, né? Mas eu tô fazendo isso aqui pro meu marido, que ele vai chegar às 11 horas da noite. E não é que ele trabalha tanto, né? Que ele trabalha em 3 turnos. E aqui no Japão é muito comum, né? Se você trabalha na fábrica, geralmente você faz o famoso sankotai, né? E aí tem dias que ele não tá na hora que eu mais preciso, que é a hora de buscar o menino na creche, de fazer a janta, de dar banho nas crianças, preparar tudo que tem que ser preparado para quem vai na creche, vocês me entendem, né? Então tem que me vir aqui, né? Eu tenho 4 rotinas na minha vida, quando ele trabalha de dia, de noite, de tarde e nos finais de semana que não trabalha. Então, eu sempre falo que minha rotina, mas na verdade tem várias rotinas e eu tenho que me acostumar. E a minha cabeça tem que ficar raciocinando aqui, mas vamos que é a vida. E também vocês devem estar perguntando por que eu tô com o canguru aqui, né? Que o Levizinho eu deixei ele na sala e quando eu deixo ele lá por muito tempo ele começa a chorar. Eu posso dar leite, trocar fralda, deixar o ambiente quentinho ou do jeito que ele gosta. Ele não gosta de ficar sozinho, porque é só ele me ver que ele para de chorar. Então eu sinto que ele ainda pensa que tá dentro do útero, né? Então não vou deixar ele lá jogado até na hora de dormir. Tem algumas pessoas que colocam a criança lá e pensam assim, ah, ele vai cansar de chorar, aí ele vai dormir sozinho, né? Mas eu tenho dó, e aí eu fico com ela até ela sentir que tá segura, já não tem nenhum medo, e já não tá assustada, e aí eu deixo lá dormindo, né? E aí, pessoal, aí eu fui levar ele pra dormir e consegui fazer ele dormir. Vou terminar aqui de fazer as coisas. E eu tava fazendo omelete de natô. Ui, meu marido gosta muito, mas eu não gosto não. E a bistequinha que eu tava falando pra vocês, né? Já bati 2 ovos e coloquei um pouquinho de dashi, né? Aí eu vou fazer tipo um omelete, né? Vou deixar ele bem assim, grandão e fininho. E depois que ele tiver quase queimando aí, eu vou colocar o bendito do natô no centro. E aí eu vou tampar como se fosse um omelete. Não sei se tem esse tipo de comida, mesmo não sendo natô, aí no Brasil, né? Geralmente a gente faz com arroz dentro aqui, um arroz temperado. E a gente fecha com ovo e coloca ketchup e a gente chama de omuraisu. E é bem gostoso. Mas aí eu tô fazendo de natô e meu marido gosta muito, gente. E aí depois eu vou colocar as bistequinhas, né? Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. E aí eu tava pensando, né? Que é muito difícil você ter que criar 2 filhos, assim, quando o pai tá trabalhando, né?
porque você tem que dar atenção pro filho mais velho, você tem que dar atenção pro nenenzinho, você tem que cuidar da casa e muitas vezes cuidar da gente fica por último, né? Então eu tive que passar algum tempo assim pensando como é que eu ia fazer, imaginando dentro da minha cabeça, né? Criar um cronograma assim da minha rotina. E aí eu pensei assim, bom, primeiramente eu vou ter que acordar cedo, e mesmo não querendo acordar cedo, eu acordo porque tem as mamadas do neném, né? Então quando chega umas 5, 6 da manhã, ele já acorda com fome e já acorda acordado, ele não dorme mais de novo não, porque eu acho que ele já tá começando a descobrir o que é dia e o que é noite. E o Zaki ainda tá dormindo, né? Então primeiro quando eu acordo, eu deixo o neném um pouquinho ali e eu vou primeiro lavar meu rosto, prender meu cabelo, não precisa fazer maquiagem, nada dessas coisas, mas só pra você ficar apresentável, porque eu tenho que levar ele na creche, né? E antigamente quando eu trabalhava, eu tinha que acordar tipo 5 e pouco e levava ele 7 horas, saía de casa 7 horas na creche, pra ir na creche, né? E aí agora a gente, como tá com licença maternidade, pelo menos na creche que ele vai, você só pode levar depois das 8h30 até 9 horas da manhã. Não tem necessidade de levar a criança cedo, porque eles querem que você fique mais tempo com a criança do que deixar ele lá na creche por muito tempo, né? Então tem que pensar mais na minha rotina aqui. Tá sendo difícil, mas eu vou conseguir, meninas. E isso aqui, gente, é um presente muito fofo que o chefe do meu marido deu pra mim, de felicitações, porque eu tive o bebê, né? E aqui no Japão é comum você ganhar esses presentinhos. E ele deu 2 tickets pra mim usar lá no Starbucks. Eu posso pedir qualquer bebida de qualquer tamanho. E aí é só eu entregar esse papelzinho aqui que tem o código de barra, né? E dá pra mim ganhar, gente. Fiquei muito feliz. E o engraçado é que ele assiste meus vídeos, gente. Então, muito obrigada aí o senhor que me deu. Ele não vai estar entendendo o que eu tô falando. Ah, e também, olha só que bonitinho. No que ele me deu, veio um copinho aqui pra você guardar as bugiganguinhas. Tô pensando no que eu vou guardar, né? Não sei se eu vou guardar clipes ou se eu vou guardar negócio de colocar aqueles... Como é que fala aquele negócio de colocar grampo de cabelo que você compra e do nada ele some. Deve ter algum lugar no mundo que todos os grampos das pessoas tá lá se juntando, porque quando eu compro o grampo ele some, nunca mais acho. E aí, meu filho tava comendo mexerica, gente, ele falou que ia comer mais um. Ele é o rei da mexerica. E aí eu falei que eu ia guardar metade aqui pra ele comer depois. Ele queria puxar, ele falou, não, vou comer tudo. E ele come em cima do sofá, né? Já viu, né? E ele come assistindo televisão. E aí começa a derrubar um monte de coisa no sofá, né? E tem a saga do sofá que depois eu conto pra vocês que eu quero trocar. Não sei se vocês perceberam, gente, mas eu troquei de mesa da sala aqui. É uma mesa muito bonita que a gente comprou. E o sofá tá baixo, tá velho, tá todo amassado. E a gente tá indo atrás de um sofá. Também ganhei um cartãozinho aqui que tem um valor que você não precisa usar dinheiro. Então, muito obrigado, senhor chefe do meu marido. E nesse mesmo espírito de recebidinhos, vou abrir aqui com vocês os negócios que eu pedi no iHerb, né? Tem a Herb no Brasil, acho que deve ter no mundo inteiro, né? E eu pedi só 2 coisas, porque tava na Black Friday, então aproveitei pra comprar esse chá. Gente, esse chá falou que é muito bom pra quem tá amamentando. Tem várias vitaminas aqui que a gente precisa e falou que jorra leite, ou seja, é algo que eu tava precisando muito. Quando eu abri, eu senti um cheiro assim de carê, não gostei muito, né? Mas vou tomar e depois eu falo pra vocês. Também pedi um shampoo que chama Herbal Essence. Não sei se tem no Brasil, mas no Japão, gente, antigamente vendia, eu sempre usava. E do nada não vende mais no Japão. Só consegui encontrar nesse site aqui. E eu acho que eu usava quando eu tinha uns 18 anos. Então foi um cheiro assim que eu vou ter no tempo. E tô gostando muito. E tem cheiro de rosa, gente. Só que tava bem caro. Nunca mais vou comprar. E uma moça, acho que foi uma moça que ela falou pra mim mostrar os suplementos e os remédios que eu tomo. Bom, esse aqui é o ferro que eu ganhei lá da ginecologista e eu tomo de manhã e de noite depois de comer. Mas aqui eu esqueci, tava tomando antes de dormir. E também eu tomo, como é que chama isso mesmo? Ácido fólico, que eu tomava antes de engravidar, quando eu tava grávida. E tô tomando aqui agora porque eu tô amamentando. Também tô tomando DHA, eu não sei como é que fala em português, mas eu creio que é o tal do ômega 3, porque é quase a mesma coisa, né? E eu tomo bastante. Eu tomo dessa marca porque não é muito caro e a gente encontra em qualquer farmácia. Mas eu tô, como
comecei a comprar coisa na Herb, talvez eu vou começar a comprar os de lá quando acabar aqui. Gente, eu vou tentar experimentar tomar um. E depois eu tomei, gente. E o gosto é idêntico a chá de camomila, meio chá de boldo. Não era ruim, era muito gostoso. Bom dia, meninas. Olha só a minha vitória. O neném dormiu. Agora eu vou poder tomar um café aqui tranquilona. Talvez eu vou fazer uns vlogs pra vocês. Vou fazer uns negócios que eu queria costurar. Talvez eu vou fazer minhas unhas, né? Porque quando o neném... Menina, acordou aqui o rapaz. Não deu tempo nem de imaginar o que eu queria fazer. Bom, mas dentro de mim eu resolvi uma coisa, né? Mesmo que o neném não dormia, eu não tiver muito tempo para dormir, bom, no mínimo umas 2, 3 horas eu consigo dormir à noite. Então eu já não vou falar que eu não tô sem dormir, né? Mas eu vou ter que me dedicar ao neném pelo menos 2 anos, até ele fazer uns 2 anos. Depois eu creio que ele vai se acostumando e a gente vai tendo mais tempo, né? Então não vou ficar estressadinha, nervosa. Porque, gente, a gente que coloca o filho no mundo, então a gente que tem que dar conta também, né? Tem que ser responsável e tentar não ficar louca, né? Com essas coisas. Porque, tadinho, né? A criança é pequenininha, ela é toda dependente da gente, ela não sabe fazer nada sem a gente, não consegue nem se mexer direito, não sabe fazer comida, né? Então você tem que cuidar aí do seu filho muito bem, coitadinho. E agora, gente, eu resolvi ir no mercado. Foi a primeira vez que eu saí aqui. Foi pertinho de casa, mas eu tentei trazer ele. E quando eu coloco ele no saquinho, esse não é o canguru, né? É um saquinho, é um sling. Ele dorme, que é uma beleza. Só que eu sinto que tá apertado, mas parece que ele gosta desse aperto, que ele fica como se estivesse dentro da barriga. E aí o que eu quero, gente, tá lá embaixo. Demora 300 séculos pra mim tentar levantar, porque ele é um pouco pesadinho. Graças a Deus, ele já tá com mais de 4 quilos. Já pensou? Quando ele tava no hospital, ele tava com 2 quilos e pouquinho. Eu tinha até medo, né? Só que ele engordou, graças a Deus. Já cheguei aqui em casa, vou desfazer as malas. Ufa, menina, foi um sacrifício para trazer as coisas porque tava muito pesado, né? Mas as moças aqui do mercado, elas são bem gentil. Quando ela vê que você tá com neném ou quando você tá grávida, elas até ajudam você a carregar o carrinho até no carro. Elas levam a cesta lá no balcão para você empacotar. Tem muita gente boa aqui no Japão. Enquanto eu vou guardando aqui, desempacotando as coisas, eu vou conversando com vocês de novo. Eu já tô bem conversadora, né, gente? Então, quando eu comprei essa casa, eu tinha 27, não, foi em 2019. E aqui no Japão, quando você compra casa, geralmente é 35 anos para você pagar, né? Ou seja, eu vou ficar aqui até eu morrer. E aí, a gente não tem como ficar fazendo reforma aí como no Brasil, né? Que eu gosto de ver umas blogueiras do Brasil e eu vejo que vocês fazem bastante reforma, né? E aqui é difícil e é muito caro. E você não pode ficar quebrando qualquer parede, porque aqui tem terremoto, então tem uns lugares que você não pode nem colocar um prego, que a casa já cai toda, desaba. E aí você não pode mexer em nada sem perguntar para as pessoas que é profissional, né? E aí a gente estava querendo fazer várias reforminhas. Então primeiro a gente vai começar a montar o quarto das crianças. E também vamos fazer a sala mais bonitinha. E agora tem o lugar da brinquedoteca, né? Mas como agora o Zaquinho começou a parar de brincar com brinquedo assim muito de criança, o Levi nasceu, vai começar tudo de novo, né? Então a brinquedoteca ainda vai ficar lá. E depois futuramente a gente quer colocar uma mesinha lá para as crianças estudarem, porque o quarto deles é muito pequeno. E eu não quero que eles fiquem dentro do quarto estudando, porque eu sei que eles não vão estudar. E eu prefiro que eles fiquem na sala com todo mundo e a gente consegue conversar, olhar a lição, conversar assim e ter mais comunicação, né? Porque aqui no Japão o pessoal ele é muito quietinho, então eu não queria que eles tenham esse costume. E também tem muita coisa assim que eu comprei, que eu trouxe do apartamento, gente. Eu casei foi em 2017, já vai fazer quase 10 anos. E no começo a gente morou num apartamento, né? Foi um apartamento muito legal. E a gente comprou coisas básicas, teve móveis, coisa que a gente ganhou, coisa que a gente comprou no usado. Então tem coisa que eu não troquei por falta de dinheiro. E também eu não quero ficar comprando muita coisa se eu sei que no futuro eu vou ter que trocar, né? Então agora a gente tá pensando bem. E a mesa a gente já comprou. E agora a gente tá indo atrás do sofá. E tá dando um problema que a gente vai atrás do sofá e fica faltando uma coisa e não tem como comprar. E a gente ficou esperando. Ligamos na loja e falou que ainda não sabe se vai ter, né? Tá sendo
uma coisa assim muito difícil pra gente ter o sofá. Mas tá tudo bom. Gente, deixa eu só falar sobre esse negócio aí. Olha só, é um negocinho de colocar lencinho umedecido e eu nunca tinha comprado desse tipo. E tinha um negocinho que ele sobe pra cima pra quando o lencinho ficar pouco, não fica difícil de tirar. Achei muito bom. Essa ideia aí é da marca Muni, se você quer comprar, tá bom? Bom, voltando aqui sobre a conversa da casa, eu sou uma pessoa que eu compro uma coisa, mas eu enjoo e quero mudar de coisa. Por isso que eu não costumo comprar muita coisa cara, porque eu falo, talvez eu vou enjoar e quero comprar de outra coisa. Não que eu fique acumulando, né? Se eu trocar, eu jogo fora o que eu não tô mais usando. E o meu marido não, ele quer comprar uma coisa boa, cara, pra nunca mais ter que comprar. Mas é impossível você nunca mais trocar as coisas. Então, tipo, sofá, que mais que tem colchão, eles duram tipo uns 5, 8 anos por aí. Então vai chegar um dia que você vai ter que trocar, né? Então agora a gente tá pensando muito, pesquisando muitas coisas, vendo na internet, vendo Pinterest, YouTube também. Então tô tendo várias ideias e eu quero mostrar, porque uma vez eu fiz um tour aqui no YouTube, mas eu apaguei porque ficou muito feio. Ficou tudo pela metade assim, então quando a casa estiver bonita, gente, eu vou fazer. Ou seja, nunca, né, Natália? Porque você não tem que esperar a coisa ficar perfeita, você tem que começar a fazer agora. E as pessoas falam e eu acho verdade, né? Tem muitas coisas na vida que a gente espera ficar tudo perfeito, ter todos os materiais prontos para você começar a fazer uma coisa e nunca vai ficar perfeito. Você tem que começar a fazer agora. Que nem dieta, você fala assim, vou esperar, vou primeiro comprar uma roupa de ginástica lá na Shein, depois eu vou comprar uma garrafa de água, depois eu vou me matricular, mas eu não sei em qual academia, e aí você fica o ano todo pensando no que você vai fazer, e no final você não faz nada, só come salgadinho, Coca-Cola, e fica aí, que nem eu. Então, quando eu quiser fazer uma coisa agora, gente, eu vou começar a fazer sem pensar, só vou lá e vou começar a fazer. Então, gente, o vídeo já tá quase chegando no final. E eu tava brincando aqui com o Zequinho, né? Porque eu não posso esquecer dele também, né? Às vezes ele fica sozinho. Isso dói muito o meu coração. E eu tô incentivando ele a brincar mais com brinquedos de verdade do que ficar assistindo televisão, né? Porque às vezes, gente, é cada coisa que passa no YouTube, assim... Como é que eu vou falar? Que não é nada didático, né? Uns desenhos sem sentido. Até uns desenhos feios, né? Então tem que tomar muito cuidado. Ele tava tirando a melequinha, gente. Eu adoro tirar meleca de nariz de nenenzinho. É muito satisfatório. Então o vídeo vai ficando por aqui, gente. Muito obrigado. Deixe seu like, comentem e não se esqueçam de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau!